Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos interessados nos serviços de telecomunicações sem fio e na análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos até agora 20 aulas. Essa é a nossa 21ª aula. Campo elétrico no espaço livre. Primeira parte de 2 partes. Nossos objetivos: apresentar o cálculo do campo elétrico na condição de espaço livre. Apresentar o conceito de campo característico com aplicações em sistemas reais de telecomunicações. Embora a equação de campo elétrico no espaço livre seja o modelo ideal, teórico, ela é utilizada em sistemas de radiodifusão e também na análise dos limites de exposição. O campo elétrico é representado pela letra maiúscula E, sendo a sua unidade o volt por metro e os seus múltiplos e submúltiplos. O valor do campo elétrico pode ser expresso em valor de pico ou valor eficaz. EP é o valor de pico e RMS é o valor eficaz do campo elétrico. O campo elétrico pode ser expresso em volt por metro, milivolt por metro e microvolt por metro. É mais comum, em nossa área, o valor em unidades derivadas do dB, como o dB volt por metro, dB milivolt por metro e o dB microvolt por metro. A relação entre o valor de pico e o valor eficaz do campo elétrico é dado pela equação mostrada. O valor eficaz do RMS é o valor de pico dividido pela raiz de 2. Aí está. Uma onda eletromagnética de radiofrequência é composta sempre por um campo elétrico e um campo magnético. Variam no tempo e são indissociáveis entre si. O campo elétrico variante no tempo cria um campo magnético variante no tempo. Por sua vez, um campo magnético variante no tempo dá origem ao campo elétrico variante no tempo. Isso é a propagação da energia da onda. Em telecomunicações, utilizamos com mais frequência o campo elétrico. A partir de qualquer um dos valores de campo, seja elétrico ou magnético, podemos obter o valor do outro campo, magnético ou elétrico. A relação no vácuo entre o campo elétrico e o campo magnético é dado por 120 pi ohms, aproximadamente 377 ohms. Não estamos utilizando aqui ainda unidades derivadas do dB. Na resolução 700 da Anatel de 28 de setembro de 2018, nós lemos a definição de campos elétricos, magnéticos, campo eletromagnético. Então, campo elétrico ou a intensidade de campo elétrico é a grandeza vetorial E, associada a uma distribuição de forças elétricas sobre cargas elétricas, expressa em volt por metro. Então, vejam que uma norma da Anatel explicando o que é campo elétrico. Também temos campo eletromagnético e campo magnético. Próximo conceito é densidade de potência. IRP, já abordamos, e IRP em relação ao dipolo. A norma também fala de exposição ocupacional ou controlada e exposição da população em geral não controlada. Isso vai dar origem a um laudo de conformidade assinado por engenheiro responsável pela estação transmissora, em que atende a essa norma. A densidade de potência, então, é dado pelo produto E vezes H, ou E ao quadrado sobre 120 π, ou ainda E ao quadrado sobre 377. Observe a norma da Anatel apresentando as definições, também de valor eficaz. Vejamos o limite para a exposição ocupacional a campos eletromagnéticos. Veja, intensidade de campo em volt por metro. Dada a faixa de frequência, qual é o limite máximo de exposição ocupacional a esses campos eletromagnéticos? Em função da frequência. Já a resolução 546, de 1º de setembro de 2010, especifica valores de interseção do contorno de 66 dB micro,
contorno é a linha que define esse valor. Observe que na resolução vem escrito 66 dB micro. O correto, segundo a norma, é dB microvolt por metro. Também você pode analisar a cobertura de canais de FM e você vai precisar trabalhar com valores de intensidade de campo elétrico. Mais uma vez utilizando o campo elétrico. Conforme mostrado pela Anatel, aí está a definição de densidade de potência, produto de E vezes H ou E ao quadrado sobre 377. Não estamos utilizando ainda unidades derivadas do dB. Podemos agora colocar em função da EIRP. Já abordamos esse tema e temos no numerador agora a ERP dividido por 4π vezes D ao quadrado. Observe potências em watt, perdas e ganho adimensional e a distância expresso em metros. Então, o numerador é a potência efetivamente irradiada. Nós vimos esse termo nas aulas 19 e 20. Aí está a definição dos termos. O campo elétrico no espaço livre, a partir das equações anteriores, pode ser obtido da equação raiz de 30 vezes potência do transmissor em watts, vezes ganho da antena transmissora na direção considerada, vezes as perdas, dividido pela distância em metros. E o campo elétrico, RMS, dado em volt por metro. Aí estão os parâmetros. O nosso primeiro exemplo opera com um transmissor de 150 watts, uma antena cujo ganho na direção considerada é 0,6 vezes o ganho isotrópica, e as perdas totais da instalação são 0,72. Queremos saber o valor do campo elétrico na condição de espaço livre na distância de 1,2 km. Então, temos os dados, pedido. Vamos agora aplicar a equação do campo elétrico. Observe que a potência está em watt e a distância ainda em metros. E temos um campo elétrico, o valor eficaz do campo elétrico de 36,7 milivolts por metro. Podemos agora colocar a RP dentro do radical e temos a equação mostrada. Vejamos um exemplo. Temos agora uma RP de 250 watts e queremos saber o valor do campo elétrico na condição de espaço livre a 1,2 km da antena. Então nós temos os dados da RP, distância e condição de espaço livre, e queremos o campo elétrico eficaz. Basta substituirmos os dados na equação e obtemos o valor de 72,2 milivolts por metro. No nosso próximo exemplo, nós temos a RP de 18 dBW e queremos agora o campo elétrico uma dada distância. Então temos a RP, a distância, a condição de espaço livre. Queremos o campo elétrico eficaz. Primeira coisa a fazer é converter dBW para watt, porque na nossa equação nós trabalhamos com watt. Feita a conversão, aplicamos os valores na equação e obtemos que o campo elétrico eficaz nas condições dadas de espaço livre é de 36,3 milivolts por metro. No próximo exemplo agora, temos uma RP de 8 dBk, dada a condição de espaço livre e a distância. Temos aí os parâmetros dados e o pedido, campo elétrico eficaz. Temos agora que converter o valor de dBk. Primeiro, então, convertemos dBk para dBW. Usamos a relação e achamos 38 dBW. Em seguida, convertemos 38 dBW para watt, 6.309,6 watts. Substituímos na equação de campo elétrico a potência de 6.309,6 watts e a distância de 1.200 metros. E obtemos o valor do campo elétrico de 363
milivolts por metro. Essa é outra maneira agora de colocarmos os nossos parâmetros em unidades mais comumente utilizadas na engenharia. Campo elétrico em milivolts por metro. Distância em quilômetros e potência em quilowatts. Campo elétrico em milivolts por metro. A IRP em quilowatts. E a distância em quilômetros. No nosso próximo exemplo, temos dado a potência de saída, ganho da antena, atenuação do sistema, e queremos o campo elétrico a uma determinada distância. Então, aí temos os nossos dados. Pedido o campo elétrico, vamos simplesmente substituir os valores na equação. A nossa potência é de 0,15 kW. Aí está o ganho da antena, a perda, e temos assim um campo elétrico de 74,6 milivolts por metro. Esse é o valor de campo elétrico para as condições dadas. Então, está a equação. Observe, potência em quilowatts, distância em quilômetro, campo em milivolts por metro. Podemos agora, dentro do radical, colocar a EIRP em quilowatts. No exemplo 6, é dado a IRP em 12 dBk. E queremos o campo elétrico na distância de 2,3 km. Substituímos os valores, primeiro convertendo a potência de dBk kW. Então temos que 12 dBk são 15,85 kW. Os valores da equação, 15,85 e 2,3 km, nós temos que o valor do campo elétrico é de 299,8 milivolts por metro na condição de espaço livre. Resumindo, o campo elétrico é um parâmetro utilizado no projeto e análise de estações de radiodifusão. Também é utilizado para a determinação dos níveis máximos de exposição, segundo a Resolução 700 da Anatel, de 28 de dezembro de 2018, e no Ato 458 da Anatel, de 24 de janeiro de 2019. Observe que é uma legislação que limita os valores máximos de exposição a campos eletromagnéticos. As estações devem obrigatoriamente ter um laudo assinado por engenheiro que atende essa resolução e esse ato. Campos elétricos e magnéticos, variantes no tempo, são interdependentes, inseparáveis, e eles compõem a energia, a onda eletromagnética. A partir de qualquer um do campo, é possível obter-se o valor do outro campo em uma dada região. A unidade de campo elétrico é o volt por metro, mas também são utilizados submúltiplos, como o milivolt e o microvolt por metro. Na prática, nas normas e recomendações, nós vamos encontrar unidades derivadas do dB, como o dB milivolt por metro e o dB microvolt por metro. Você encontra aqui, nesse mesmo canal, vídeos que explicam o decibel e unidades de potência derivadas do dB, como dBm, dBw, dBk, e unidades de tensão e de campo elétrico, como dBV, dBV, dB microvolt, dB microvolt por metro, dB milivolt por metro, largamente utilizadas em sistemas de comunicações. As normas da Anatel, como você viu, utilizam esses parâmetros. Se você está interessado em conhecer um pouco mais e aprofundar na área, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro, composto por várias aplicações, diversos exercícios resolvidos nas mais diversas áreas de telecomunicações eletrônicas. Com isso, nós encerramos a nossa aula de número 21, primeira parte de campo elétrico no espaço livre. A próxima aula será a aula
22. Continuação e término do assunto campo elétrico espaço livre. Veremos mais exercícios e aplicações. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Bons estudos e até lá!